Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, Santo forte, Santo imortal, tem piedade de nós. Santíssima Mãe de Deus, salvai-nos. Então esse é o primeiro vídeo deste canal, que eu provisoriamente dei o nome de Ortodoxia em Foco, cujo objetivo é ser uma contribuição para a reflexão sobre a Igreja Ortodoxa, sua eclesiologia, sua teologia, sua mística. De vez em quando a gente vai abordar algum tema mais espinhoso, embora sempre com respeito, mas tentando ser o mais franco possível, né? Então esse primeiro vídeo é um pouco sobre a minha história, né? Meu nome, eu sou padre, né? Fui ordenado agora no dia 7 de janeiro de 2026, solenidade da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja Ortodoxa, principalmente nas igrejas que seguem o velho calendário, o calendário juliano. Se você não sabe o que é o calendário juliano, aguarde que nos próximos vídeos a gente vai fazer uma explicação não só sobre o calendário em si, é muito simples, mas também sobre o movimento eclesial, né, surgido na Grécia, lá na década de 20 do século XX, chamado de velho calendarismo ou veterocalendarismo. Então, meu nome é Zaqueu e eu recebi na ordenação o nome de José Yosef, em honra do patriarca José do Egito e de São José, esposo da Virgem. Sou da Igreja Ortodoxa Grega do Velho Calendário, COX, sob o homofóreo aqui no Brasil de Dom Nectários Feola, e o nosso metropolita é o arcebispo Melétios III, lá na Grécia. Somos uma igreja pequena, somos uma igreja pobre, né? Mas uma igreja bastante convicta da sua missão, né? Não somos uma outra religião. Somos pessoas que se propõem a uma fidelidade à ortodoxia sem concessões. Tá? Sempre na caridade, sempre na compreensão, sempre no diálogo, mas com firmeza, com firmeza teológica e com um profundo zelo pela tradição ortodoxa. Tá? Então, eu tenho 56 anos, nesse ano agora faço 57, sou casado há 14 anos com a Meg, a gente não tem filhos, sou servidor público municipal em Belo Horizonte, vai fazer este ano 17 anos. Né? E toda a minha vida de criança, eu fui criado numa família profundamente católica romana. Até onde eu me lembro, eu sempre brinquei de ser padre. Eu brincava de celebrar missa, me fascinava, né, a liturgia. Né? E eu fui um desses que brincou de celebrar missa católica romana, óbvio. Curiosamente, a minha primeira infância, né, mais ou menos aí até
eu diria até os 10 anos, por aí, eu morava em frente a uma igreja ortodoxa antioquena, que ainda existe aqui em Belo Horizonte. É a Igreja de São Jorge, paróquia de São Jorge, hoje guiada por um padre muito bom, muito santo até, que tem muito zelo. E eu me lembro, né, tinha um sacerdote lá, me parece que ele era sírio, e ele era casado, ele tinha muitos filhos, eu acho. E a gente sempre ouvia, ele sempre usava clergyman e tal, mas a gente nunca tinha coragem de entrar lá. É aquela coisa de católico romano, né, que você não pode entrar ali é outra religião. Um dia eu criei coragem e entrei, e tudo para mim foi muito novo, né? Bem, mais ou menos com 20 anos, eu entrei para uma ordem religiosa, Ordem dos Cônegos Regulares da Santa Cruz, também conhecidos aqui em Belo Horizonte, no Brasil, como Padres dos Santos Anjos, porque a ordem tem uma devoção muito grande aos Santos Anjos e tem uma obra para leigos também, padres leigos, que se chama Obra dos Santos Anjos. Tá? Não vou entrar aqui muito neste assunto, merece um outro vídeo. Né? Enfim, ali eu ingressei, fiz um ano de aspirantado, um ano de postulantado, um ano e 4 meses de postulantado, fui admitido ao noviciado e poucos meses após eu pedi para deixar a ordem. Né? Eu tinha muito medo de não ser admitido ao sacerdócio, né? E também era muito imaturo, tinha problemas, por exemplo, com a castidade, que é um dos temas deste vídeo hoje, né? Então, ali eu deixei. No ano seguinte, eu entrei em um seminário diocesano em Anápolis, Diocese Católica Romana de Anápolis, em Goiás. E durante esse tempo, eu me graduei em filosofia, fiz um ano e meio de teologia e também deixei o seminário. Né? Era aquela... Eu deixei convicto de que não tinha vocação, né? Nem à vida religiosa e nem ao sacerdócio. Então, isso foi mais ou menos em 1998. Eu fiquei 2 anos em casa. Foi um período muito tenso. Né? Faltou um acompanhamento, né? E eu me empreguei em alguns trabalhos assim bastante humildes até que em 2000 me veio essa vontade outra vez de tentar a vida religiosa. Esta segunda vez, eu confesso que eu não estava sendo autêntico. Tá? Eu estava fugindo da realidade, estava fugindo de mim mesmo, né? Da não realização como pessoa. Então, fiquei alguns meses num mosteiro beneditino e ali me veio o desejo de pedir readmissão à Ordem da Santa Cruz. Me acolheram muito bem, sou muito grato a eles, serei eternamente grato. Né? Ali eu fiz o noviciado outra vez, fiz os primeiros votos temporários de pobreza,
castidade e obediência. E uma coisa de um ano, eu tive uma grande graça. Me escolheram para ir para Roma, para estudar, né? Então, a proposta era fazer um mestrado em História da Filosofia na Universidade na Pontificia Universitas San Tommaso in Urbe, também conhecida como Angélico. E ali eu fiquei um tempo e depois, mais uma vez, deixei, e aí em definitivo. Eu já não queria mesmo saber disso, eu já estava cansado de mim mesmo, né? Apesar de tantas graças, de tantas oportunidades, quando a gente não está bem, né? Você pode estar, né, em um castelo maravilhoso que você não tem o coração aquietado, né? Não deixei, ainda fiquei mais um ano e meio lá em Roma, tentando ver se com o meu trabalho, né? Fiz vários trabalhos lá, desde distribuir volantinho, lavar pratos, ser auxiliar de jardineiro. O último trabalho que eu fiz foi de cuidador de idosos. E o objetivo era ver se eu concluía esse mestrado e vinha para o Brasil com uma profissão. Acabou que não deu certo por várias razões. Eu voltei, né? Voltei em 2006, então esse ano faz, no dia 4 de julho, fará 20 anos, né, que eu retornei ao Brasil. Em 2007, né, eu estava me preparando para vários concursos públicos e num desses concursos públicos eu fui aprovado, não sei se em 7º ou 8º lugar, e que é onde estou hoje, né, que é uma empresa pública municipal. E em 2013 eu me casei, a gente não tem filhos, e, poxa vida, eu nunca pensei, né? Não me passava pela cabeça de ser padre ou diácono permanente, como tem na Igreja Católica Romana, muito menos ortodoxo, né? Até num certo período aí eu me afastei, não só da Igreja Católica Romana, mas do cristianismo. Mas Deus escreve certo por linhas certas, né? A gente que lê todo. E depois desses vários giros, de voar, de navegar em outras águas, ele me chamou. Ele me apertou outra vez, né? E, resumindo aqui, encontrei a Igreja Ortodoxa do Velho Calendário, o meu querido bispo Dom Nectários Feola, e quando a gente está no lugar certo, as coisas vão, né? E a gente não fica ansioso, não fica apressado, né? De forma que hoje é dia 13 de janeiro, né? Até agora não me caiu a ficha que eu sou padre, né? E é um mistério, é uma sensação assim muito forte, muito estranha. Estranha no sentido positivo, né? Bem, o que eu vou falar hoje aqui é sobre celibato. Nós estamos com 14 minutos, né? Talvez a gente faça um outro vídeo aí. Celibato.
qual que era o problema que eu tinha, além de ser gago, como vocês já viram, durante toda a minha formação e que muitos jovens têm? Eu tinha desejo por mulheres, né? O que é perfeitamente natural. Só que na Igreja Católica Romana, a pessoa que vai ser padre, né, que quer ser padre, padre chamado o padre diocesano, que vai cuidar de uma paróquia, ele tem que ser celibatário. Os religiosos católicos romanos, tal como os monges ortodoxos, são, por definição, celibatários, mas é uma vocação especial, né? Agora, o sacerdócio, historicamente, nunca foi privilégio exclusivo de homens celibatários, né? Então, a Igreja Católica Romana, mais ou menos ali por volta do século IV, institui essa lei, que não é uma lei divina, mas é uma lei eclesiástica, e hoje todo mundo que quer ser padre tem que ser célibe, né? O ideal é muito belo, mas a realidade, e a gente tem que se mover sempre com o ideal aqui na cabeça, mas com os pés no chão, a realidade sempre foi bem diferente, né? E hoje, século XXI, né, talvez até pelo surgimento da internet, pela liberdade de expressão, a gente sabe, né, do profundo problema moral que atinge o clero romano. Não que no clero ortodoxo não tenha, mas eu acho, tá? Aliás, eu estou convicto disso, que grande parte do problema moral do clero católico romano provém do fato desse celibato obrigatório, né? Porque aí você tem duas opções, quer dizer, duas realidades. Uma, homens héteros que se comprometem com o celibato e que de fato têm essa vocação e a vivem positivamente, com alegria, com leveza, não é? E você tem homens héteros que têm vocação sacerdotal, mas que também têm a vocação para o matrimônio. E essas pessoas, nesse grande desejo de serem padres, elas, durante um tempo, elas de uma forma ou de outra, tentam viver o celibato, né? Tentam, às vezes, por exemplo, você está no seminário, o seu foco é o sacerdócio, ser ordenado. Então aquela expectativa, né? 3 ou 4 anos de filosofia, mais 4 anos de teologia, mais talvez 1 ano como diácono, aquela expectativa te faz viver, né, por um tempo no celibato. Agora, quando você é ordenado, né, passado aquele momento das festas, das felicitações, né, da alegria por ter sido ordenado, a pessoa
né, a maior parte vai ser mandado para uma paróquia, ou já como pároco, ou como vigário paroquial, ou seja, assistente de um outro padre, né? Alguns mais inteligentes vão continuar os seus estudos para serem professores, etc. Mas a gente acaba vendo que a vida continua e que se houve uma mudança ontológica, como de fato há quando a gente é ordenado, a gente continua a mesma pessoa, com os mesmos defeitos, com a mesma obrigação de luta. E às vezes esses pobres rapazes, né, que com uma grande boa intenção, vamos presumir assim, são enviados para a paróquia longínquas, onde ele é o único padre, onde, né, como me dizia um sacerdote, colega meu lá em Roma, o padre católico romano, né, ele vive cercado de gente. Convite para almoçar, tem até briga, né? Quem vai convidar o padre, né? Principalmente no interior. Mas quando ele dizia, quando chega a noite e eu fecho a minha porta, eu estou sozinho. Né? Isso, aqueles honestos. E quantos, por causa desta solidão, não caem, não acabam depressivos? Quantos não desenvolvem algum vício, né? Vício em álcool, às vezes vício em comprar coisas e encher a casa de coisas, né? Vício em ter uma vida, porque pode ser um vício isso, né, também, uma vida, digamos assim, econômica, um status que ele não tinha antes, né? Viagens, né? Quantos não desenvolvem alguma neurose, aquele famoso padre, né, que briga com tudo e com todos, né? Sem contar aqueles que também, e hoje esse número aqui no Brasil está já chamando a atenção da própria Igreja Católica Romana, embora se fale pouco nisso, aqueles que dão cabo da sua própria vida. Ou então, aqueles que vivem uma vida dupla. São padres, mas têm uma amante, né? E pior ainda, se essas pessoas são homoafetivas. Aqui todo respeito às pessoas homoafetivas. Mas da minha experiência como religioso e como seminarista, as pessoas homoafetivas que entram para o seminário, olha, são da pior espécie possível. Te dá medo. Sinceramente, te dá medo, porque são pessoas perversas. Isso não é só uma constatação minha, é de vários egressos de vida religiosa e de seminário, né? Homens héteros que depois se casam, que têm filhos, e que relatam, olha, tinha um padre lá que vivia dando de cima de todo mundo, o reitor era gay e aqueles que também eram, ele os favorecia, já estavam com a ordenação certa, enquanto aqueles que eram homens tinham que ficar bem calados para poder passar por aquele momento formativo ali. Então é uma coisa que eu não entendo, né, na Igreja Católica Romana, e eu acho que eu vou morrer sem entender, qual é o problema de um padre diocesano se casar.
muita gente aí, né, as pessoas que entendem pouco, né, de disciplina eclesiástica, dizem assim, os padres não podem casar para eles não dividirem os seus bens. Ora, o padre diocesano, dentro da Igreja Católica Romana, também na Igreja Ortodoxa, ele é dono dos seus bens. Quem não é dono dos seus bens, quem não tem nada, são os religiosos. O religioso pode morar, ou a religiosa, né, pode morar em um super convento lindo, que após a sua morte ninguém vai herdar nada. O padre diocesano não. Por exemplo, tem padre que é professor, o que ele ganha é dele. E ele pode comprar um apartamento, pode deixar, né, em testamento para quem ele quiser. Então o problema não é esse. Eu suspeito que um problema seja de uma tentativa de angelicização do sacerdócio unida a um desprezo, quase que uma aversão, ou uma, digamos assim, uma ligação pouco confessada, uma correlação pouco explicitada entre sexo e pecado. Então, se construiu essa figura do padre como se fosse um grande mártir, aquele jovem que vira as costas da sua vida, à família, vai se entregar à comunidade. Isso é lindo quando a gente lê, mas e na prática? Quantos não poderiam ser excelentes padres? Mas não podem porque são casados. Né? Quantos que eu conheço, diáconos permanentes, que, como o próprio nome diz, né, vão permanecer para sempre em tese, diáconos, que não olham para o altar e pensam assim, como eu gostaria de ser padre. E o que obsta a isso? Uma lei eclesiástica. Às vezes, papas, como o Papa Francisco, que Deus o tenha, né, começam a propor alguma mudança, vamos ordenar homens casados onde não tem padre, e se levanta um monte de gente que não entende nada de história, não entende nada de teologia, como se um padre casado fosse uma abominação. Mas, curiosamente, se toleram homossexuais. Não existe um problema de que um padre tenha a inclinação homoafetiva, mas ele tem que viver o celibato. Não é? E se for na Igreja Ortodoxa, ele também vai ter que viver o celibato. Né? Ele não pode estar casado com outro homem ou ter relações com homens. Né? Mas o que a gente que passou pelo seminário e pela vida religiosa nota é que as pessoas se horrorizam mais às vezes com um padre que abandona o sacerdócio para se casar, e eu acho isso honestíssimo, porque são homens que chegam num ponto que dizem, eu não dou conta disso, então eu vou sair. Né? São infinitamente mais dignos do que aqueles que vivem uma vida dupla. Agora, as pessoas parecem que têm mais tolerância com homossexuais praticantes, que elas no fundo sabem que fazem isso, mas desde que não se veja, desde que ninguém descubra, está tudo bem.
do que com a simples ideia de um homem casado ser ordenado. Na igreja ortodoxa, isso sempre aconteceu. E talvez por isso há muito menos crise vocacional na igreja ortodoxa do que na igreja católica romana. Há muito menos escândalos nas igrejas ortodoxas do que na igreja romana. Há muito menos invencionices litúrgicas, doutrinais, teológicas, do que na igreja romana. E parece que essas pessoas, quando nos veem casados, sentem até uma ponta de um pouco de raiva, um pouco de desprezo, um pouco de inveja. Porque eu vou dizer para você, meu irmão, eu vou fazer 14 anos de casado. Acho que é isso. 13 anos. Eu nunca me arrependi. E a minha esposa é o farol de minha vida. É claro que há de vez em quando rusgas, etc. Mas eu nunca me arrependi. Como é bom estar casado. Como é bom você voltar para casa e abraçar a sua esposa. Como é bom você esperar que a sua esposa chegue do trabalho e abraçá-la e a gente contar como foi o nosso dia. De vez em quando a gente está mais calado, a gente quer ficar mais no nosso canto, né? A gente vai aprendendo a perceber o momento do outro, não é? E o sacerdócio ele só vem para nos unir mais, para nos tornar mais cúmplices, né? Então, eu não sou um padre ortodoxo porque eu não poderia ser padre na Igreja Católica Romana. Não. Primeiro porque eu amo a ortodoxia e cada vez que eu estudo mais e mais eu amo, né? Esta que é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer queiram ou não, quer achem bom ou não, é a igreja original de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fui ordenado com convicção. Não porque era a única opção. E ser casado e ser padre, para mim, é uma maravilha. Agora, eu não entendo por que a Igreja Católica Romana tem tanto problema. Não é acabar com o celibato, não. O celibato é um dom, é uma riqueza, tanto para a Igreja Católica Romana, quanto para a Igreja Ortodoxa. Né? É o estado angélico. Mas nem todos são chamados para isto. E nem por isso são pessoas de segunda categoria. E nem por isso elas deixam de contribuir com a igreja dentro da sua vocação. Né? Quantos padres no Brasil hoje, ex-padres, né, casados, é claro que aí se precisaria fazer um bom discernimento das motivações, não seriam hoje excelentes padres que poderiam aliviar o peso de tantos outros colegas celibatários que muitas vezes têm uma paróquia e 15 capelas, 20 outras capelas, 40, né? Muitos acabam estafados, estressados, esgotados, porque se quer bater numa tecla que não foi
o plano original da igreja. E aí se citam textos de Paulo apóstolo, é melhor que não se case, etc. Gente, mas o texto precisa ser lido no contexto para evitar pretexto, não é? Se eu não me engano, essa é uma frase de um biblista brasileiro chamado Carlos Mesters. Por que havia essa urgência em Paulo? Porque naquele tempo se esperava a vinda de Jesus Cristo para ontem. Por que as pessoas vendiam tudo, colocavam tudo em comum? Porque na cabeça delas, Jesus viria ainda naqueles dias, naquele século. Nós estamos em 2026. Então, olha, irmão, eu sou feliz assim. É muito. Sou muito grato pela formação que eu tive. Sou muito grato pelas oportunidades que eu tive dentro da Igreja Católica Romana. Me envergonha muito o fato de não ter sido um bom religioso, de ter enchido a paciência de muita gente, sabe, de ter magoado muita gente. Eu peço, se elas um dia virem este vídeo até aqui, que elas me perdoem por isso. Eu rezo sempre por vocês, graças a Deus eu nunca dei escândalo, mas, sabe, eu espero que um dia, até para que o clero seja um pouco livre desses graves problemas morais que ele vive hoje, o clero romano, que eles façam o óbvio, né? Ordenem homens casados, mantenham o celibato para quem quiser, né? É um dom de Deus, mas o casamento também é um dom de Deus. Um padre casado e com filhos, eu não tenho filhos, né? Não porque eu não quis, porque a gente não pôde ter. Ele convive no meio do povo, ele sabe o que é um casamento, ele sabe as dores, ele sabe os desafios. Olha quanta riqueza pastoral um padre casado não pode ter no trato com as outras pessoas. Enfim, né? Era só para me apresentar, para dizer as minhas motivações, e até o próximo vídeo. E não se esqueça, curta este vídeo, comenta, compartilhe, para a gente ter um canal. E se, né, esse canal um dia chegar ao ponto de ser monetizado, a sua renda vai ser revertida para a nossa missão ortodoxa grega São Famúrios aqui em Belo Horizonte, tá? E se você achou esse vídeo interessante, eu vou deixar o meu link do Instagram e também a chave Pix, caso você queira fazer uma contribuição para a nossa missão, que só está começando, né? Então, que a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, por intercessão da Santíssima Mãe de Deus, Maria, a Theotokos, por intercessão do teu anjo da guarda e do santo, que é patrono do teu nome, abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.